turma, como é que vocês estão? Tranquilo? Dessa vez um vídeo um pouco diferente, num cenário ainda mais diferente. Estou aqui hoje de uma parte do refeitório aqui da empresa para falar um pouquinho com vocês, né? Estava fazendo meu lanche da tarde e queria comentar sobre essa experiência que eu vivi neste último fim de semana, onde participando de um retiro eu fiquei 48 horas sem celular. E foi uma experiência estranha e ao mesmo tempo libertadora, né? Foi um mix de sentimentos, por isso eu queria trazer um pouquinho para vocês de como foi viver isso na pele, né? Numa geração, num momento que a gente está vivendo, onde a gente usa o celular para tudo e o tempo todo. Antes de eu entrar no desafio, deixa eu te explicar exatamente o porquê eu fiz isso. Como vocês já sabem, eu sou empreendedor desde os meus 18 anos, trabalho com os meus próprios negócios e a gente sabe que para quem empreende, ficar em tela 12, 13, 14 horas por dia se tornou totalmente comum, né? E isso estava me fazendo muito mal, eu já tinha percebido isso há um tempo. Tanto que eu comentava com a minha namorada, nossa, quando eu chego em casa eu não quero ficar em tela, eu não quero mexer no celular. Eu posso ligar a televisão para ver um filme, para ver um conteúdo, né, mais de entretenimento, para relaxar, mas no celular eu não quero ficar de forma alguma. E percebendo isso, percebendo o quanto estava impactando, depois de um convite eu aceitei participar desse retiro, né, que envolve o lado espiritual, que eu gosto muito, sou católico, sou praticante, sou cristão, mas principalmente o que me chamou a atenção foi estar 100% presente, ou seja, sem o celular nas 48 horas do retiro. Nos primeiros minutos, né, já foi tranquilo, eu senti uma sensação, um mix de estranheza com alívio, como eu falei para vocês, por estar sempre com o celular. Eu achei que ia ser difícil desapegar totalmente, não ter ele no meu controle, não saber, né, em relação a se a equipe está tudo bem com os clientes, se está tudo bem com a minha namorada, se está tudo bem com a minha família. Então, deu um mix de ansiedade, né? Tanto que eu fiquei estranho, assim, no começo, não estava conseguindo aproveitar o retiro, estava um pouco tenso, mas de repente eu comecei a sentir um alívio no meu coração, como se realmente eu pudesse finalmente estar entregue para aquilo, né? E apesar de alguns momentos a gente coloca a mão no bolso, quer sentir o celular, eu finalmente consegui ficar tranquilo depois de um tempo. E para vocês terem ideia, a minha primeira noite sem celular foi uma das minhas melhores noites de sono nesse ano, porque eu não dormi com o horário marcado e não acordei com o horário marcado, ou seja, não tinha alarme. Era como se o mundo passasse devagar, depois de um bom tempo, né, vivendo 100% dependente das telas. E já no segundo dia algo mudou em mim, totalmente tranquilo, a ansiedade foi embora, eu já nem queria mais saber do meu celular. Se eu pudesse, né, e eu comento isso com outros amigos empresários, eu vejo que eles sempre concordam, a gente, por estar tão inserido em telas e conteúdo digital, chega um momento que a gente pensa, caramba, parece que eu só queria ter uma casa na roça, viver na roça, viver com os meus animais, viver na minha plantação e esquecer o celular. Eu digo isso porque eu tenho um professor de tênis que eu tenho, né, uma inveja boa dele absurda, porque o único celular que ele tem é somente para receber ligação dos alunos, né? Você não consegue falar com ele nem pelo WhatsApp, é aqueles celulares realmente de apertar o botão. Então, eu vejo o quanto a gente consegue dar valor para o mundo real, dar valor, né, para as coisas boas de verdade, para as coisas de Deus na nossa vida, quando a gente coloca as telas de lado e reflete, né? Reflete principalmente porque apesar da tecnologia ser incrível, né, vocês nem estariam vendo esse vídeo se a tecnologia não existisse. Eu digo abertamente, né, que o mundo real sempre vai ser infinitamente melhor de ser vivido e apreciado na pele. E o mais interessante aconteceu quando as 48 horas acabaram e eu tive acesso, né, após o retiro acabar o meu celular novamente. Eu pensei que eu ia ficar querendo saber o que estava acontecendo, mexer logo e ficar ansioso, quando na verdade, né, como eu trabalho com o celular, naturalmente eu quis pelo menos ver como estavam ali a questão dos clientes, né, se estava tudo ok, se não teve nenhuma urgência com o time. Graças a Deus foi tudo tranquilo, né, Deus sempre cuida de tudo e obviamente a equipe também da Hermílias que é maravilhosa. Mas o fato é, toda aquela ansiedade ficou ainda mais bem distribuída, né? Ou seja, meu corpo ficou ainda mais tranquilo após o retiro. Eu consegui deixar o celular de lado, após 1 minuto ali conferindo, 2 minutos, já deixei o celular de lado, fui aproveitar um momento ali de jantar com a minha família, com a minha namorada, depois fui para casa, né, com a minha namorada pra gente assistir um filme, ficar tranquilo. Então, essa dinâmica, toda essa questão do desafio, né, trouxe para mim que a gente consegue inserir isso sim no nosso dia a dia. Basta a gente querer, a gente ficar um pouco mais atento com o tempo de tela, a gente ter acordos, né, como de repente chegar em casa e desligar o celular, né, para poder viver uma noite tranquila, viver uma noite em paz, sem correr o risco, né, de ter pessoas ligando, problema e tudo mais. Porque aquilo, se você não é médico e nem bombeiro ou policial, não existe urgência de fato. Tudo aquilo com o processo bem definido da empresa já poderia ter sido delegado. Então, são alguns acordos que hoje você mesmo pode testar sozinho, assim como eu vou testar depois desse desafio.
E você não precisa começar com 48 horas ou com retiro, né? Comece com 1, 2, 3, 4 horas, faça pequenos acordos, seja de manhã, de não acordar e já mexer no celular, ou seja de noite, ter um horário, para você não mexer mais. A minha experiência, né, o meu feedback é o quanto isso me mostrou a importância da gente dar valor realmente no mundo real, na presença, né, em estar ali no caminho. Porque com certeza, né, o futuro é a gente voltar a viver uma vida mais tranquila, né? Com todo esse avanço de tecnologia, de AI, a gente fica super ansioso. Então eu não vejo a hora de construir a minha vida suficientemente para viver uma vida tranquila, de repente até mesmo uma vida no campo, né? Depois desse retiro, muitas coisas abriram na minha mente em relação a isso. Então fica o convite para você, né, se desafiar pelo menos por algumas horas, ficar sem o celular e focar em você, né? Focar em silenciar a sua mente, analisar, refletir e finalmente, né, olhar para dentro de si, que é algo que com certeza, eu tenho certeza que você já não faz há um bom tempo. E se esse vídeo fez sentido para você, né, eu não posso deixar de pedir, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações que a gente tem vídeo toda semana aqui. É sobre dia a dia, empreendedorismo, viagens, dicas, né, reflexões como foi esse vídeo. E é claro, deixe um comentário aí também, né, deixando o seu feedback, quais tipos de vídeos vocês querem ver por aqui. E é claro, não posso deixar de esquecer, bora pra cima!